Bom, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um vídeo no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e mais um pós-jogo aqui em nossa programação. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais no nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho e também ativando o sininho de notificações para você receber os vídeos em tempo real, tá bom? E também acompanhando o nosso Conversa de Torcedor pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram do Conversa de Torcedor, e ainda acompanhando o nosso Conversa de Torcedor, lógico, né, gente, repito, o YouTube, Facebook e também no Instagram. No YouTube, o Conversa do Notícias, sempre às 18 horas de terça e quintas-feiras, com o resumo das principais notícias do seu clube do coração, e ainda acompanhando o Conversa Torcedor, Conversa de Torcedor, às 11 da manhã de todo sábado na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela RádioNSC.com, também pela Rádiosnet, pela DAI 98.7 FM, também pelo nosso canal do YouTube ao vivo, Alberto Baez, Geraldo Rodrigues e eu, toda a galera ligada nas informações do futebol do Rio, certo? E por falar em futebol do Rio, que temos aí, né, o Vasco da Gama conseguiu a vitória depois de 10 jogos, o Vasco da Gama venceu depois de 10 jogos sem vencer, né? 6 jogos, né? 6 derrotas consecutivas, né? 10 jogos sem vencer, 6 derrotas seguidas. E depois de longo tempo, o Vasco venceu contra a equipe do Coritiba em casa, ganha uma posição dentro do Z4, né? Um alívio, né? Na crise vascaína, né? Com gol de pênalti do Jair, né? O time do Vasco conseguiu esse resultado, um resultado importantíssimo. O Antônio Oliveira, que é o técnico do time do Cuiabá, suspenso, né? Foi expulso, né? Por reclamar da marcação de pênalti. O técnico do Cuiabá, o Antônio Oliveira, técnico da equipe do Cuiabá, né? Suspenso, né? Expulso por reclamar da marcação, né? E para aliviar essa crise, né? O time do Vasco da Gama conseguiu vencer contra o Cuiabá por 1-0 nessa segunda-feira, lá no Luso Brasileiro. Pelo Brasileiro, com o resultado, o time da casa, o time mandante, né, que é o Vasco, avançou uma posição do campeonato na zona de rebaixamento, agora o 18º colocado, com 9 pontos, embora esteja com um pouco melhor na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? A derrota deixa o Cuiabá mais perto, né? Bem perto da zona de rebaixamento, né? Na 16ª colocação com 12 pontos. O gol da partida marcado pelo Jair de pênalti pôs fim a essa sequência de 10 jogos sem vencer do time de São Januário. Então, né, nesse primeiro tempo de partida, teve muita pouca criatividade no Luso Brasileiro. O São Januário, repito, foi interditado pela justiça. O Vasco foi punido a jogar sem torcida pelo STJD, né? Após os incidentes na derrota para o Goiás, o jogo até então começou com alguma produção ofensiva das equipes, né? Mas sem perigo para os goleiros Walter e Léo Jardim. Por exemplo, aqui, para a gente falar aqui sobre isso, porque o time teve uns lances aí, por exemplo, os dois com a equipe do Cuiabá, tendo um ataque com o Riquelme invadindo a área do Vasco, driblou a marcação e bateu o rasteiro para a defesa do jogador Léo Jardim. E outro lance também, pelo lado do Vasco, Figueiredo recebeu de Piton na grande área e chutou forte de esquerda, a bola bate na rede pelo lado de fora, né? Aos 3. Né, tendo a condução do jogo, também teve aí com o Wellington Silva, a equipe do time do Cuiabá, né, driblando 2 marcadores na entrada da área do Vasco, né, mas chuta longe do gol os 7, né, jogadas importantíssimas, né, por exemplo, aqui, umas jogadas, né, das duas equipes que não chegaram com muito perigo, não, né, nas defesas da equipe do time do Cuiabá, do Vasco, né? Eu estou falando aqui dos goleiros Walter e do Léo Jardim, que não chegaram com muito perigo. Mas o time do Vasco exagerou nas bolas aéreas, né? Na transição para o ataque, né? O que facilitou para a defesa do Cuiabá, que bem postada, receber as bolas, né, de frente. Por exemplo, aqui, né, teve os lances também, até porque de um detalhe bastante importante, né? Bastante importante, né? De um bom posicionamento da equipe do time do Cuiabá,
principalmente aí que até também falando sobre nessa situação, por exemplo, aqui dos dois lances aqui, por exemplo, aqui, em que aos 24 minutos, 3 lances dos lances aqui, por exemplo, o Ryan sai da área, recebe a bola e filtra para o Peck, só que, mais uma vez, o atacante não consegue alcançar na pequena área e o Walter leva melhor de novo. Mas antes, aos 21 minutos, que o Peck recebeu uma infiltração na área do Cuiabá, mas a bola corre demais e tentou de carrinho, né? Mas acaba acertando o goleiro Walter, né? E que a equipe do time do Cuiabá bem postada na defesa, né? Também outro lance também com o Marlon Gomes, que conseguiu roubar a bola aos 34 na defesa e puxou o contra-ataque, mas esplende demais, né? E ao chegar ao campo do Cuiabá foi desarmado, né? E o time do Cuiabá, a equipe do time do Cuiabá, teve aí os lances também, né? Aos 32, que o time do Cuiabá cobrou uma falta, né, com a jogada ensaiada, o Sobral recebeu na entrada da área, chutou muito mal, mas a bola bateu, né, desviou na defesa antes de sair e sobrou um escanteio para o Cuiabá, né? E nessa forma que até do início, né, depois dos 30 minutos de partida, depois dos 30, né, teve uma partida que ficou partida muito carente de criações, né? Pelos dois lados. O Vasco tem pouco mais de iniciativa, mas falta aquele passe mais caprichoso para os homens de frente, né? Nessa situação. Então, a equipe do time do Vasco da Gama teve com a posse de bola, mas sem pressa nenhuma aos 38, também aos 39, uma bola lançada para Davidson, né, na entrada na área do Vasco, né, dizendo aí, mas o atacante não conseguiu o domínio, ficou fácil a defesa do goleiro Léo Jardim, e outro lance no minuto seguinte, com o Denilson avançando pela intermediária, passou por um marcador, mas chuta longe da meta do Vasco da Gama. Então, também dos lances também da equipe do Vasco da Gama, no final do primeiro tempo, que o Peck cobrou a cobra na área, né, a falta, cobra a falta na área, a bola passa por todo mundo e o Walter dá um tapinha na bola e o assistente marcou o impedimento do Robson, zagueiro do time do Vasco. E o Vasco fez uma ótima tabela no final do primeiro tempo também, aos 56, até a área do Cuiabá, né? O Teixeira passa para o pé, que é bloqueado na pequena área e a bola sai em escanteio. Então, o primeiro tempo do jogo foi muito de pouca criatividade, né? De pouca criatividade na partida. E aí, teve aí o time do Vasco, o Vasco retomou aí, até também, até porque, até repito para vocês, faltou precisão no último passe do Cuiabá para deixar o Davidson na cara do gol, né, em boas condições de finalizar para a equipe do time do Cuiabá, resumindo aqui o período tempo, para finalizar o resumo do período tempo, na reta final o Vasco passou a ter o seu jogo com a bola no chão, né, para tentar conseguir, né, que já tinha falado aqui dos 38 que, né, uma troca de passes sem muita pressa, e aí que aconteceu isso aí, e com o Peck que deu um calor no adversário e só faltou finalizar melhor, né, inclusive, né, que eu estou dizendo aqui aos 45 e aos 46 minutos, né, na etapa inicial, no término da primeira etapa. Já na segunda etapa, o Vasco retomou as ações com boa postura encontrada no fim do primeiro tempo e, ao voltar no intervalo, conseguiu a superioridade, né? Que foi bastante... O Gabriel Peck foi bastante acionado pela ponta direita e sempre apostando na velocidade, conseguiu criar em algum perigo, né? Que temos aqui, dos lances aqui, menos de um minuto, com o Puma levantou a bola na área do Cuiabá, a bola passou por todos, né? E sobra para o Figueiredo no lado esquerdo, né? O meia chutou forte, rasteiro, mas o Walter encaixou bem, sem sustos. E outro lance também, de lances, né, que foi incrivelmente perdido no lance, foi aos 5 minutos na etapa final, né, que o Peck fez uma ótima jogada pelo lado direito, na área do Cuiabá, cruza para o Alex Teixeira, mas o atacante chegou um pouco atrasado e cara a cara com o goleiro Walter, né, só consegue desviar para fora. Foi uma chance perdida pelo Vasco da Gama, né. Então, o time do
do Cuiabá não conseguia demonstrar o mesmo poder de meio de campo no primeiro tempo, ou melhor, o poder de contra-ataque do primeiro tempo, né? E recuou demais, né? Que teve essa situação, o time do Cuiabá começou a ter as substituições com o jogador o Guagliata entrando no lugar do Wellington Silva, repito, Guagliata meio de campo no lugar do Wellington Silva, né? O jogador Guagliata no meio de campo no lugar do Wellington Silva para tentar conseguir fazer. Aí teve aos 18 minutos de partida que o Vasco bobeou na saída de bola, a bola sobrou para o Sobral, né? Na entrada aí o Vasco do Vasco girou e chutou no canto, mas o Léo Jardim acompanhou a bola sair à esquerda do gol do goleiro vascaíno. E aí, eu já tinha falado aqui, né? O time do Cuiabá recuou muito no seu campo, né? Teve as substituições aí na primeira com o Guagliata em campo no lugar do Wellington Silva, né? Para tentar conseguir fazer o meio de campo. O Vasco tentou aí na substituição do Egnaldo no lugar do Alex Teixeira e o Eric Marques no lugar do Ryan. A equipe do time do Vasco tentando conseguir, né, conseguir achar mais dentro do jogo. E aí teve no contra-ataque do time do Cuiabá, do lance que o Davidson puxou um contra-ataque em direção ao gol, passou para o Denilson na entrada da área e o volante foi desarmado. E aí no lance seguinte, que teve pênalti aos 27, né, com o Figueiredo recebendo na grande área do Cuiabá, corta a marcação do Ranieri, né, que recebeu um pisão, né, recebeu um pisão e o árbitro da partida, que é o árbitro do jogo entre Vasco e o Cuiabá, mandou seguir nesse lance, né, que é o Rodrigo Rafael Crai, né, da Federação Gaúcha, né, que seguiu a partida, mas o árbitro de vídeo, né, foi acionado. Então, teve um pisão, né? Teve um pisão do Ranieri em cima do Figueiredo, aí teve marcação de pênalti, e aí a cobrança de penalidade máxima, com frieza, o Jair cobrou forte no ângulo, sem chance para o goleiro Walter, 1-0. E aí, o gol, né, do time do Vasco, né, que mais um gol da equipe do time do Vasco da Gama, né, o jogador fez mais um gol, a equipe do time do time do Vasco da Gama, né, o jogador o Jair, né, muito importante para essa equipe do Vasco da Gama. Então, eu já tinha falado aqui, né, que o técnico, o Antônio Oliveira, realizou uma série de mudanças em sua equipe, né, que também ele reclamou, foi expulso, né, depois de da marcação do pênalti, né, em que foi a favor do Vasco. O primeiro recebeu o cartão amarelo e o segundo, né, continuou reclamando, recebeu o cartão vermelho direto, foi expulso. Nem recebeu o segundo cartão amarelo, recebeu direto o vermelho e foi expulso, né? Que reclamou aí, né, começou a reclamar com a arbitragem do senhor Rodrigo Rafael Crai, da Federação Gaúcha, certo? Que teve a reclamação do treinador, correto? Então, meus amigos e minhas amigas, né, que a gente tem aí, né, homenageando o Rafael Rodrigo Klein, que eu tô até confundindo aqui, Rafael Rodrigo Klein, né, no árbitro da partida, né, e o árbitro de vídeo foi do senhor Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo, ok? Então, meus amigos e minhas amigas, continuando aqui a nossa conversa, o Antônio Oliveira tentou fazer as substituições para dar para dar um fôlego nessa equipe do time do Cuiabá, né, com a entrada do PK, né, no lugar do Riquelme, do Cepelini no lugar do Fernando Sobral e do Isidro Pita no lugar do Jonathan Cafu, e teve outra substituição com o Ronald Lopes entrando no lugar do Felipe Augusto. Aí o time do Vasco teve as substituições aí, né, do Galarza e também do Zé Gabriel entrando nas vagas do Marlon Gomes e do Figueiredo, né? E também resumindo a situação do detalhe bastante importante isso aí, em que os últimos 15 minutos de partida se resumiu na equipe visitante pressionando a defesa vascaína. Faltou, entretanto, uma criatividade para o Cuiabá buscar as jogadas, né? E, aliás, já teve
buscar jogadas além do chuveirinho para o Davidson, né? E também dos lances, né? Que é só para a gente confirmar isso aí, em que a equipe do time do Cuiabá, na pressão que teve aí, numa pressão que teve nessa partida da etapa final de jogo, né? Que aos 32, né? Aos 32 minutos, por exemplo, o Cuiabá trocando passe na defesa para tentar. Mas teve dificuldades para avançar ainda da forte marcação imposta pelo meio vascaíno, que teve aí as substituições feitas pelo treinador interino William Batista, e aí, no final da partida, era ataque contra a defesa, né? Porque, né, tentando conseguir o time do Cuiabá fez uma abafa com muita pressão no campo ofensivo, né? O time do Vasco se retraiu demais na partida, né? Aos 40 minutos. E aí a equipe do time do Vasco tentando segurar o ímpeto da equipe do Cuiabá, né? E de uma tensão, né? Que, né, principalmente que aconteceu aí, e por sinal da expulsão do Antônio Oliveira, esse foi o 28º cartão no futebol brasileiro, né? O Antônio Oliveira levando aí, e são 24 amarelos, 4 vermelhos, e em média ele é o técnico que mais é punido pela arbitragem, né? É uma coisa que está acontecendo aí. E o jogo cresceu nesse final, aos 55, em tensão entre os jogadores no momento, o árbitro aguardando a análise do VAR sobre a falta do Alain, mas o árbitro mandou seguir, e aí teve a substituição do Paulo Henrique no lugar do Gabriel Peck, né? E aí a equipe do time do Cuiabá tentando conseguir jogar, né? Tentar conseguir. Então, o Davidson recebeu no lado esquerdo da área, bateu cruzado, mas a bola é bloqueada e chega fraca ao goleiro Léo Jardim. Então, a equipe do time do Vasco, no último minuto de partida, né, que teve aí no último minuto, o Léo Jardim fez grande defesa após o chute forte na equipe do time do Cuiabá, né, que foram 2 vezes, né, teve 2 intervenções no goleiro Léo Jardim para defender, né, para fazer grande defesa, e aí depois encerrou o jogo, final de jogo, no estádio Luso Brasileiro, depois de 72 dias, 2 meses e meio sem vencer no Campeonato Nacional, o time do Vasco da Gama conseguiu aí essa vitória. Depois de 72 dias, 2 meses e meio, exatamente 10 jogos sem vencer, 6 derrotas seguidas, o Vasco conseguiu essa vitória, né? E a última vitória foi na estreia do campeonato contra o Atlético Mineiro, 2-1 fora de casa, né? Então, voltou a vencer para respirar em meio à crise, né, cara? O time do Vasco da Gama conseguindo vencer, né? Uma vitória importantíssima, né? O próximo jogo do Vasco será contra o Botafogo no Clássico, lá no Newton Santos, às 16h, e o jogo, o Cuiabá, melhor dizendo, receberá o Santos lá na Arena Pantanal no domingo às 18h30. Então, o time do Vasco, né, nesse ânimo todo aí para tentar conseguir reverter a situação, né, de uma crise que principalmente que se instalou no Vasco da Gama, que se instalou no clube, principalmente, o Vasco tentando conseguir reverter a situação, né? E estatísticas do jogo: posse de bola 53% para o Cuiabá, 47% para a equipe do Vasco da Gama, faltas 18-13 para o Vasco da Gama, finalizações 13-9 para o Cuiabá, e em chutes no gol 3-2 para a equipe do Cuiabá, tá certo? Então, o Vasco tentando conseguir reverter o resultado. Então, se vencer o Botafogo, pode se aproximar do Cuiabá para tentar sair do Z4, do time do Vasco, né? E se o Botafogo vencer, se distancia mais na liderança do campeonato, mas tem essa indefinição do Luiz Castro, se vai ou não vai sair do Botafogo, né? Que tem uma proposta da equipe do Al Nassr da Arábia Saudita, correto? Gente, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado a todos vocês aí, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia e o carinho de sempre. Se inscreva compartilhando nossos vídeos, ativando o sininho de notificações e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho. Ainda acompanhando também pelo Facebook, também no Instagram do Conversa de Torcedor. E também acompanhando no YouTube, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas. E ainda o Conversa de Torcedor sempre
às 11 da manhã de todo sábado na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando ao vivo no canal de YouTube do Conversa de Torcedor, também acompanhando pela Dial 98.7 FM, além também do site rádio nsc.com e também para Rádiosnet, correto? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!